Olá a todos, muito bom estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus mais uma vez. Como é bom a palavra de Deus em nossa vida, porque ela nos edifica, nos cura, nos transforma, e ela é poderosa para nos ajudar a viver a vida que Deus preparou para nós através de Jesus Cristo. No dia de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a importância do corpo de Cristo e a nossa responsabilidade em relação ao corpo. É muito importante nós compreendermos isso, mas antes de ler a palavra, eu queria orar nesse momento com você. Precisamos do Espírito, da unção dele, tanto para ensinar quanto para receber. Sem a vida de Deus, nada é gerado. Então precisamos da unção do Espírito, a vida do Espírito em nós, para que possamos receber a palavra e que ela possa ser vivificada, encarnada em nossa vida, produzindo Cristo em nós, que é a melhor coisa que pode acontecer em nossa vida, ser e viver Cristo através do Espírito em nós. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença, pedimos a Tua graça, a Tua verdade, a Tua vida sobre nós. Pedimos, Espírito Santo, toma a nossa vida. Precisamos do Senhor para todas as coisas. Sem Ti nós nada podemos fazer, mas quando nos rendemos ao Teu Espírito, percebemos a vida, percebemos a unção que vem de Ti. Nada é mérito nosso, tudo é fruto do Senhor em nós. Por isso fala através de nós, abre os nossos olhos espirituais, ouvidos espirituais. Nós queremos ter um coração transformado, um coração que expressa Cristo, um coração modelado segundo o modelo de Cristo, para que o mundo possa ver apenas Cristo em nós. Esse é meu desejo, e que a gente possa viver isso na terra nesses dias, para manifestar a Tua glória e ver a manifestação do Seu reino operando através de nós na terra, na sociedade, e que Teu nome seja glorificado nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero ler um texto com vocês em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do 11 até o 27, que diz assim, partindo do verso 11: Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputávamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Queridos, esse é um texto muito importante. Se nós olharmos na palavra, nós vamos entender como a igreja, o propósito de Deus para a igreja, Deus usa através da palavra dois modelos para podermos compreender o que significa ser igreja, o que significa viver a vida da igreja, no sentido de termos a vida espiritual, uma realidade espiritual como igreja do Senhor aqui na terra. Não estou dizendo de um prédio, não estou dizendo de uma denominação, mas de uma manifestação dos filhos de Deus.
E quando a gente olha no Novo Testamento, nós vamos dois modelos naturais para podermos compreender a igreja. O primeiro modelo é o modelo da família. Nós somos parte da família de Deus. Então, a importância de compreendermos o que é ser família, para nós compreendermos como devem ser as relações dentro da igreja. Então, nós sabemos que família e igreja carregam a mesma revelação, os dois são a mesma revelação. Os princípios da família também são estabelecidos para viver as relações dentro da igreja. E um outro modelo bastante conhecido é o corpo. Deus, nós vamos ver através das cartas de Paulo, Paulo mostrando como devem ser as relações dentro da vida da igreja através do corpo. Então nós precisamos ter uma mentalidade, entendimento de como o corpo funciona, para podermos compreender a questão do que é ter uma vida de Cristo em nós, numa comunidade como igreja, como filhos de Deus na terra. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos entender que essa carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve essa carta por causa da realidade que a igreja estava vivendo. Qual era a resposta ante ao problema que estava sendo visto na igreja? Então, se a gente começar a estudar a carta de Corinto, nós vamos ver que a relação dentro da igreja, a postura entre irmãos, de como olhar da forma correta o irmão, como olhar da forma correta o meu próximo, como olhar as relações dentro da igreja de uma forma correta, sadia. Paulo então escreve essa carta para corrigir processos que estavam acontecendo dentro da igreja. Vamos lembrar de alguns, se a gente começar desde o capítulo 1 até chegar no 12, 13, 14, que nós já conhecemos. Nós vamos ver primeiro que havia uma divisão dentro da igreja, uma divisão onde as pessoas pensavam assim: não, eu faço parte de um grupo, eu sou de Paulo, outros falam, não, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Cefas. O que acontece? Eles estavam olhando para o ambiente das relações, se identificando com aquilo que ele achava interessante e desconsiderando os outros. Isso era uma questão de quando você seleciona alguém, quando você faz uma separação de um grupo que você se sente bem, automaticamente você acaba excluindo o outro, fala de preferências, eu prefiro esse grupo aqui. E qual é o problema? Essa mentalidade de não olhar da forma devida vai produzir divisão, e Paulo está confrontando isso, faz aquela pergunta: Cristo está dividido? E é claro que essa já é uma pergunta onde nós já sabemos a resposta. Cristo não está dividido. Então significa que nós também não devemos ter nossas preferências, mas devemos entender a importância de todos dentro da comunidade espiritual que Deus estabeleceu como igreja que nós fazemos parte. Nós vamos ver que nós vamos encontrar questões de pecados que Paulo está confrontando, que a igreja tem que entender que faz parte da realidade de lidar com o pecado. A gente, sabendo que tem pecado, deve ser trabalhado em amor, em misericórdia, no sentido de revelar a graça de Deus, mas também ver o fruto de arrependimento. E Paulo vai confrontando todas essas coisas, e ele vai procedendo até mostrando a importância de nós alinharmos como deve ser a nossa vida, não só individualmente com Deus, que ela é importante, mas essa vida, essa relação que eu tenho com Deus deve ser expressa também através do corpo, e entender que muitas coisas que Deus vai fazer na nossa vida, Ele vai dar de uma forma indireta, e muitas outras de uma forma indireta através da minha relação com os meus irmãos. E eu quero trabalhar algumas verdades sobre o corpo de Cristo. Algumas nós já ouvimos, mas precisamos relembrar. Por que relembrar? Porque quanto mais nós relembramos, mais nós vamos vivendo, não esquecendo dos princípios fundamentais de Deus para a nossa vida. Então, vou pontuar algumas verdades para que você no seu coração possa avaliar. Eu olho para a minha vida e eu penso como eu preciso viver isso e como eu vivo isso, até que isso seja uma prática não apenas baseada no conhecimento, mas a palavra, o Espírito de Deus produzindo uma transformação nas minhas ações. Uma das primeiras verdades que esse texto nos ensina, no capítulo 12, ele começa a falar sobre operações do Espírito, das manifestações do Espírito. É o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, está falando das manifestações dos dons. Nós vamos perceber que na vida com Deus, o Espírito Santo produz coisas em nossa vida. Ele produz manifestação dos dons, tem as manifestações do próprio Espírito Santo, existem os ministérios que Jesus estabeleceu, e a ênfase dos ministérios, como dos dons, como as manifestações, tem um objetivo: edificar o corpo, alimentar o corpo.
Por exemplo, uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós e Ele quer produzir em nós são os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio. São coisas que Deus quer produzir em nós, para quê? Para que isso seja visto, manifesto, aonde? No corpo, nas relações, não só numa vida individualizada, mas principalmente nas relações que vão existir entre nós com os irmãos e entre nós com o mundo, né? Porque uma das coisas que nós sempre falamos no ministério, e essa é uma realidade que eu nunca me esqueço, não tem a ver com o que falamos, mas como vivemos. Nossa maior mensagem não é a pregação no sentido, não que ela não é importante, nós devemos pregar a palavra, mas tão importante como pregar a palavra, e nós devemos fazer isso, a nossa vida tem que ser a nossa mensagem. A nossa vida tem que ser expressa pela pregação que nós pregamos, ela deve se manifestar em nossa vida. Então essa é uma realidade que nós devemos buscar todos os dias. Senhor, fala através da minha vida, das minhas ações. Podemos ter muito conhecimento, né? Vamos falar da igreja de Corinto, por exemplo. A igreja de Corinto foi uma igreja que, quando recebeu o Evangelho, ela teve muitas manifestações do Espírito, ela foi encharcada, ela passou por um avivamento, mas ela também era formada por muita ciência, vinha da cultura grega. Aqueles homens em Corinto tinham um conhecimento da ciência muito grande, e Paulo vai confrontar esse padrão de muito conhecimento e pouca realidade, saber muito, e ele fala, a ciência incha, mas o amor edifica. E quando que o amor aparece? Através das relações. Então, o que eu estou dizendo nesse momento para nós é entendermos que a vida de Deus, ela toca a nossa vida, mas ela não para em nós, ela deve ser expressada, manifesta, experimentada através das relações que vamos ter, principalmente entre nós como corpo de Cristo e através de nós para o mundo. Nós somos uma mensagem de Deus para a terra. Você deve compreender isso, que a coisa mais importante não é apenas uma relação entre você e Deus, mas é uma relação de Deus através de você para o mundo, onde Deus trabalha na nossa vida e essa vida que nos toca deve fluir através de nós. Então, algumas verdades importantes. Primeira verdade que eu quero enfatizar: todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós fomos batizados, né? No verso 13 de 1 Coríntios 12, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui é importante nós compreendermos que nós fazemos parte de algo que é maior que nós, que é o corpo. Nós fomos inseridos, fomos batizados num corpo. Significa que quando nós recebemos Jesus, Ele nos colocou no seu corpo. Então, quando eu chego a Deus, automaticamente eu começo a viver uma realidade espiritual. Eu faço parte de um todo, eu faço parte de algo coletivo. E por que é importante nós compreendermos isso? Porque nós precisamos romper, nesses dias, com uma consciência de individualidade, para assumirmos uma realidade de coletividade. Porque se eu não entender isso, a tendência é eu viver dentro da igreja de uma forma isolada, tentando achar que a minha relação com Deus é suficiente. A minha relação com Deus, eu posso me relacionar com Deus aonde for, e pode mesmo, você pode relacionar com Deus em qualquer lugar. Mas essa relação com Deus nos conduz a uma relação com o meu próximo, uma relação com os irmãos. Então eu preciso entender da importância deles na minha vida, porque tudo aquilo que eu recebo de Deus, eu devo experimentar através da vida com os meus irmãos. Nós vivemos um tempo onde cada vez mais o mundo tem se tornado individualista, onde o centro é o próprio homem, é a sua própria vontade. A seta das relações é, para mim, voltado para o centro do homem. É uma característica que o mundo tem trazido nos jovens, tem trazido no padrão do ser humano, onde o homem está vivendo para si, onde ele vai numa relação com Deus, esperando que Deus o abençoe, e não tem nada errado em Deus o abençoá-lo, mas na nossa vida, Deus não existe para nós, é nós que existimos para Deus. Então a nossa relação, quando nós pensamos em nós, tem que mudar, no sentido de não para mim, mas através de mim. A seta é
de dentro, de Deus de dentro de mim para fora, servindo, amando, expressando aquilo que Ele derramou sobre a minha vida, seja em amor, seja em graça, seja em vida, aquilo que Deus tem dado a mim, partilhado da vida dEle comigo. Isso me faz pensar que quando eu entendo que eu sou vivo de uma forma coletiva e faço parte de um todo, eu começo a entender que eu não sou independente. E eu quero que você entenda isso. No corpo de Cristo não existe independência, é o contrário, existe interdependência. Eu preciso, eu necessito, é vital para mim. Então, por que eu preciso entender o corpo? É que, como corpo, eu não posso viver sozinho, separado do corpo. Eu não posso achar que eu posso viver sem corpo. Eu posso ter vida com Deus separado do corpo de Cristo, desconsiderando as pessoas que estão do lado. Meu sentido nesse momento é que você e eu possamos compreender a importância de cada pessoa que Deus tem colocado em nossa vida. Na nossa prática, seja, vamos falar no momento de comunhão, como culto, como nós vivemos. É importante cada irmão que está no mesmo ambiente conosco, na nossa célula, a importância de cada um deles. Eles não estão ali por um acaso. A célula, por exemplo, quando eu vou na célula, a minha ênfase deve ser: Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? É diferente quando eu vou para uma relação, talvez, com um grupo da célula, e eu penso assim: o que Deus vai fazer em mim hoje? É uma visão totalmente voltada para mim, e Deus está mostrando, e através do Espírito, nós precisamos mudar essa mentalidade, porque Jesus, vamos entender isso, Jesus é o cabeça do corpo. Nós vamos compreender que, se o cabeça tem um modelo e é Jesus, o corpo deve ter o mesmo modelo. O corpo deve ter a mesma expressão. Qual é a expressão do cabeça? Ele abriu mão da sua vida para partilhar. Vamos entender, em 1 Coríntios 11, antes do 12, ele fala da ceia. Ele fala: esse é meu corpo partido por vós. Sabe qual é a característica de Jesus que nós devemos assumir? Não é uma vida voltada para nós, mas é a minha vida voltada para muitos. Eu quero partilhar. Eu preciso partilhar. Então, na minha relação com Deus, Ele me ensina, da mesma forma que Ele me abençoa, da mesma forma que Ele partilha da sua graça, da mesma forma que Ele me faz revelar as coisas que Ele é, da mesma forma eu preciso pegar tudo aquilo que Deus entrega para mim, como revelação, como experiência, como vida, fruto da sua graça. Isso tem que estar disponível. Assim como Jesus partilha, eu também devo partilhar. Então a ênfase muda. Qual é a verdadeira ênfase? Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim nesses dias? Seja numa célula, seja no culto, seja num momento de oração, num monte ou numa sala de oração, seja num ambiente de descontração, seja num ambiente que nós vamos fazer qualquer coisa como o corpo de Cristo, manifestar, e trazer a vida de Deus através do corpo. Então a ênfase não é para mim, é a partir de mim. Cristo em mim, a partir de mim, tocando a vida das pessoas. Por quê? Porque quando a gente entende corpo, querido, nós vamos perceber, nós temos vários membros, temos mãos, perna, pés, temos o tronco, e ninguém vive isolado. Não existe vida com Deus de uma forma isolada. A gente olha às vezes o modelo natural. Eu lembro de um filme da família Addams, tinha a mãozinha que andava assim, e tem muita gente que, porque não compreende o corpo, está tentando viver de uma forma isolada. Só que tem um problema: ninguém é pleno sozinho. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, tem muita coisa que Deus quer me dar, e Ele não vai me dar de uma forma direta, mas Ele vai me dar através dos meus irmãos. Tem muita coisa que eu preciso, que está na vida dos meus irmãos, e na relação de interdependência, nós vamos nos tornando completos. Por quê, queridos? Como tem o corpo, minha mão tem uma capacidade, minha perna tem outra, meu pé tem outra capacidade, Aí se pensar nos membros da cabeça, a orelha, o olho, os olhos, os ouvidos, eles têm características, eles têm capacidades diferentes, mas um completa o outro. Por quê? Por causa da interdependência. E Paulo fala que assim também é Cristo, ou seja,
Cristo, ele se manifesta na multiforme graça, dando um pouquinho para cada um, ou seja, uma parte da graça ele dá para um, uma parte da graça ele dá para outro, uma parte da graça se revela de uma forma diferente, mas quando todos nós nos juntamos, nós nos tornamos completos através da graça que flui entre nós, mas é cada um compreendendo, eu preciso de você, eu preciso da graça que você recebeu, eu quero partilhar da graça que Deus me deu, porque nós juntos vamos fazer coisas muito maiores, na multiforme graça operando entre nós, somos plenos, somos completos. Se eu não compreender isso, eu permaneço limitado por toda a minha vida. Eu posso estar dentro de uma igreja e estar totalmente na minha capacidade limitada. Por quê? Porque eu não entendi como é importante a vida do meu irmão para mim. Minha mensagem hoje para você é: considere o que Deus está fazendo na sua vida, mas também considere o que Deus está fazendo na vida do seu irmão, porque ele é necessário, você precisa da vida de Deus que flui nele, é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, assim como o Espírito Santo revela coisas de Cristo para você, tem muita coisa que o Espírito Santo está revelando na vida dos irmãos que estão à sua volta, e quando nós estamos juntos, esse partilhar da graça nos completa e nos faz crescer. Por isso que nós temos que entender a mentalidade de corpo, né? Voltando para a mão da família Adams, ele é limitado, ele pode até fazer algumas coisas, mas quando o corpo inteiro está trabalhando junto, muito mais capacidade, muito mais poder, muito mais influência, muito mais realidade, avanço, conquista, crescimento, multiplicação, porque quem está trabalhando tudo junto é o cabeça que é Cristo, através do Espírito, através do corpo. Por isso que eu e você precisamos compreender a importância do corpo para a nossa vida. Ela é vital, não existe vida de Deus sem o seu corpo. Né? Eu gosto de dar esse exemplo, se eu cortar o meu dedo, e mesmo que eu ponha uma corrente no dedo e prender no meu corpo, ele pode estar superficialmente ligado, mas a vida não alcança o dedo. E qual é o problema? O dedo vai morrer. O dedo vai ficar incapacitado, não vai cumprir propósito, não vai cumprir plano, não vai cumprir o que foi chamado para ser. Por isso que eu e você, para nós vivermos a plenitude de Cristo aqui na terra, nós precisamos compreender a importância do meu irmão. Deu o exemplo da célula. Quando a gente vai para a célula com o objetivo, né, de partilhar vida, o resultado é que nós vamos ter experiências sobrenaturais com Deus. Sabe por quê? Nós vamos permitir que o Espírito Santo faça coisas em nós, através de nós, e também através dos irmãos. Então, quando eu vou para uma célula, quando eu vou para uma igreja, quando eu vou para algum lugar onde o corpo está reunido, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar. Quando eu entendo essa importância de ser corpo, a ênfase é: Senhor, o que o Senhor quer fazer? É o contrário de: o que eu posso receber? Eu posso, às vezes, é claro que eu vou precisar, às vezes tem momentos da nossa vida que precisamos de uma porção de Deus, da graça de Deus, e às vezes, é claro que tem dias que nós não estamos bem, mas quando nós vamos para o corpo, nós somos plenos. Se nós entendermos a importância do corpo, nós saímos de uma forma totalmente diferente. Eu gosto de usar esse exemplo, quantas vezes, né, liderando célula, ou participando da célula, vem aqueles dias que não estão bem, fala: meu Deus, hoje tem célula, só misericórdia do Senhor. Mas nesses dias que minha carne estava berrando, e até desejando não ir, foi os momentos que mais tive experiências com Deus. Porque a expectativa não estava baseada no receber, mas a expectativa estava baseada: Senhor, o que o Senhor vai fazer? E aí o resultado é que quantas vezes por um testemunho, quantas vezes por uma oração, quantas vezes por uma manifestação daquilo que o Espírito faz na vida dos irmãos, aquele ambiente me transformou, aquele ambiente me mudou, aquele testemunho tocou meu coração, me fortaleceu. E às vezes, quantas vezes eu saí de lá: puxa, Deus me perdoa, eu estava pensando em nem vir, e ainda bem que eu vim. Saí daqui fortalecido, alimentado, amando e desejando, quando vai ter o próximo? A vida do corpo flui, toca a nossa vida e transforma o nosso coração. Nós não podemos esquecer, segunda verdade, é um só e o mesmo Espírito que opera essas coisas em nós. Ele está manifestando os dons. Vamos compreender isso. O Espírito Santo libera dons, se manifesta de diversas formas.
dá ofício, né, os ministérios dados por Jesus, e o Espírito estabelece isso na vida deles. Qual é o alvo? Os frutos do Espírito, qual é o alvo? Relação. Relação. É o mesmo Espírito que flui em você, também flui no seu irmão, flui no outro. Cada um tem uma medida, uma porção do Espírito que eu e você precisamos. Por isso que nós temos que olhar para o nosso irmão, não no interesse, mas compreender: irmão, você é importante para mim. Porque nós dois juntos nos completamos em Cristo. O importante não sou eu, o importante não é você, o importante é Cristo em nós. Quando nós compreendemos isso, a unção flui, o amor flui, a graça flui. Né? Eu falei algo aqui dos frutos do Espírito. Né? Tudo é o Espírito que faz. Deixa eu fazer uma pergunta. Os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses dons que o Espírito Santo quer produzir em nossa vida, é para quando está tudo dando certo ou para quando está tudo dando errado? Vamos fazer essa pergunta. Vamos pensar nisso. Os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito, inclusive os dons, né? Mas os frutos do Espírito, o amor, é para nós experimentarmos quando está tudo dando certo ou quando está tudo dando errado. É óbvio que esses frutos é para serem manifestos e revelados quando as coisas, nós vamos ser testados nela. Como é que eu vou saber que eu amo meu irmão? É quando a coisa não estiver boa entre eu e ele, e aí eu preciso saber se é o Espírito que está conduzindo minha vida em relação a ele ou é a minha carne. Se for o Espírito, eu vou amar. Então, nós vamos passar por testes das relações, nós vamos passar por testes da vida de Deus, através das circunstâncias que nós vamos passar, principalmente entre nós. Então, a dizer que eu amo, dizer que eu tenho paz com alguém, dizendo que eu tenho a bondade, como é que essa bondade vai ser manifesta em nossa vida? Ou a benignidade vai ser manifesta em nossa vida? Quando na relação, da mesma maneira como Deus se manifesta através de mim, através da sua bondade, da sua benignidade, na relação com o meu irmão, eu devo fluir da mesma forma. Esse fruto expresso é produzido pelo Espírito em nós. Quando? Quando a coisa não está bem, quando as coisas não estão acontecendo, e é quando eu posso então olhar para o Espírito e agir da mesma forma como Deus age comigo, na bondade dEle, na graça dEle. Ter domínio próprio, quando está tudo bem, é fácil, mas ter domínio próprio, quando as coisas estão ruins, é que aí que nós vamos saber quem é. Por isso que Paulo fala assim: é bom que às vezes aparecem as divisões, para que os aprovados sejam manifestos. Por quê? Há pessoas que respondem pelo Espírito e outras não. E isso não significa que uma é melhor que a outra. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo produza algo em nós, para revelar Cristo em nós. Os frutos o fruto do Espírito em nossa vida vem para revelar aquilo que é o próprio Deus, o próprio Cristo em nossa vida. Não é os nossos méritos, não há mérito nenhum no homem, não há mérito nenhum em nós. Mas precisamos do Senhor, precisamos daquilo que Ele faz em nossa vida, e isso é experimentado. Isso é compartilhado nas relações. Então a gente não entende muitas coisas, muitos processos, mas quando a gente responde bem à palavra, quando a gente responde bem a Deus, nós permitimos que Ele apareça. Quando a gente usa a nossa força, quando a gente usa a nossa vida, quando a gente usa o nosso coração, no sentido de render a Deus e falar: Deus, usa a minha vida como o Senhor quer, glorifica o Teu nome através da minha vida, são esses momentos que nós vamos aprender a morrer para nós mesmos. São esses momentos que nós vamos negar a nós mesmos. Mas quem faz tudo isso em nós? O Espírito Santo. Não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com a nossa habilidade, não tem nada a ver com o nosso conhecimento, nem com a nossa força, mas é Cristo, pelo seu Espírito, querendo produzir ações de Cristo em nossa vida. Da mesma forma que Jesus age conosco, Deus quer que nós possamos agir com os nossos irmãos. Ele mesmo diz: da mesma forma que eu vos amei, assim vocês devem amar uns aos outros. Por isso nós temos que entender que o Espírito Santo que habita em mim também está na vida do meu irmão. E é nessa relação que nós vamos aprender a fluir junto, a ser curados juntos. Ou quando um tiver um problema, o outro pelo Espírito vai ajudar, mesmo quando for para pisar no calo. Como João nos ensinou na aula de comunhão, às vezes as pessoas vão errar conosco. E é um teste para os dois, tanto para quem errou, como para nós que precisamos responder a Deus a esse processo. É nessas horas onde as coisas não acontecem da forma que nós esperamos, nós precisamos responder para Deus. E isso não é uma coisa fácil.
Isso fala de uma ação do Espírito na qual Ele quer nos conduzir para responder não pela carne, mas segundo o governo dEle em nossa vida. Então, quando o irmão erra comigo, por exemplo, eu preciso lembrar do corpo. Eu preciso lembrar da questão da importância do corpo, de compreender que quando um irmão errar, a minha resposta para ele deve ser de amor. Porque se eu não perdoar, porque se eu não responder para Deus de forma correta, eu vou estar tão errado quanto ele que errou comigo. Porque quando nós erramos com Deus, como Deus age conosco? Nos perdoando e nos trazendo de volta para o relacionamento. Assim também deve ser, nós devemos fazer isso. O mais importante é a comunhão que nós devemos ter pelo Espírito e no Espírito. Por isso que nós vamos ser testados muitas vezes nas relações. E não é para que a gente quebre as relações, mas é aprender a amar, é aprender a entregar, é aprender a compreender a importância que esse irmão tem, mesmo quando errou e se cometeu alguma falha. O importante não é a falha, o importante é que eu preciso amá-lo, eu preciso corresponder diante de Deus, amando Ele e trabalhando para que nada quebre a nossa aliança através de Cristo. Por isso que é importante nós entendermos isso, e o Espírito Santo produz em nós. Uma outra coisa que é importante, uma terceira verdade, Ele reparte a cada um como Ele quer, no tocante aos dons, no tocante às manifestações, Ele vai fazer de uma forma como Ele quer para cada um. Como eu falei já no início, Ele vai partilhar, né? Ele vai dar uma porção da manifestação dele. Tem várias manifestações, tem os dons do Espírito, os 9 dons do Espírito, temos os 5 ofícios, onde cada um, o objetivo deles é produzir Cristo em nós, nos edificando uns aos outros. Nós vamos falar sobre isso. Como diz lá em 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Não é como nós queremos. Deus sabe, Deus nos conhece, e Ele nos faz participar dos dons, das manifestações do Espírito, para que entre nós esses dons manifestos vão produzindo edificação, consolo, vão produzindo avanço, crescimento, exortação. Tudo isso faz parte daquilo que o Espírito quer produzir em nós. Se a gente olhar, por exemplo, quando a gente fala dos ofícios que Jesus, Ele mesmo deu lá em Efésios 4:11-16, nós vamos ler só o 11 e o 12, Ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São mestres, né? São a questão dos ofícios de Deus para a igreja. E qual é o objetivo deles? Qual é o objetivo das manifestações do Espírito? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. É diferente quando eu pego um dom, ou quando eu pego um ofício que Deus me dá, e eu carrego isso como ponto central, e a ênfase é aquilo que Deus me deu. Não, a ênfase daquilo que Deus te deu é servir o corpo de Cristo. Não é para mim, não é para você, é para o corpo. Tudo aquilo que Deus nos dá tem um foco maior do que nós, o corpo. Deus nos abençoa para o corpo. Deus nos dá a revelação para transmitir para o corpo. Deus nos dá vida para que essa vida também toque o corpo. Ou seja, há uma porção da vida que toca a minha, mas há outra porção que toca o meu irmão. Mas quando a gente se junta, quando a gente está congregando junto, a vida de Deus flui. Assim como o sangue, vamos olhar para o corpo natural. Assim como o sangue passa por todo o corpo, levando nutriente para fortalecer, para produzir o equilíbrio, para nutrir tudo que é necessário, assim é o Espírito Santo em nós. Ele passa por nós, Ele está em nós e passa por nós, abençoando, compartilhando, levando vida para isso, para todos nós. Para quê? Para que o corpo possa crescer. Paulo também escreveu a carta de Romanos 12:4. Nós vamos ler o 4, o 6 e de 6 a 8. Ele diz assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Vou parar aqui. Enquanto a gente precisa compreender isso, todos nós somos iguais diante de Deus, mas não somos iguais na operação do Espírito Santo. Ele opera um pouco em cada um, da forma que Ele quer. Ele dá a porção que Ele quer. Para quê? Para que quando a gente esteja junto, a gente se complete, a gente se abençoe, a gente cresça junto na interdependência do amor, da graça, da vida, entendendo a importância.
E ele diz no verso 6, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé, se é em ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom de exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. O que Paulo está dizendo aqui? Há muitas maneiras de o Espírito agir entre nós, não somos iguais no sentido das operações dos dons, mas necessitamos uns dos outros como corpo. Então isso é importante você compreender, que tem coisas que Deus não vai te dar diretamente, mas Ele vai dar através da interdependência, da relação, da comunhão do corpo. Então por isso eu e você precisamos entender, transformar, não só a nossa mentalidade, mas quando nós estivermos juntos, compreender, eu estou aqui para partilhar, e eu preciso daquilo que Deus tem dado na sua vida, e quando nós estamos juntos, não é eu e você, somos Cristo, é Cristo em nós, e aí Ele partilha, e nós crescemos e avançamos. Uma outra verdade que eu tiro desse texto, que é importantíssimo, Deus colocou cada membro como Ele quis. Essa passagem é fantástica, sabe por quê? É Deus que escolhe aonde Ele vai nos colocar e como vamos operar. Não somos nós. Quando a gente entrega Jesus como Senhor da nossa vida, Deus nos coloca onde Ele quer. E esse é um ponto importante, por quê, queridos? Porque se nós não entendermos que é Deus que nos coloca onde Ele quer, nós temos a tendência de ficar procurando um lugar onde eu me sinta mais, onde seja mais confortável para mim, onde seja mais agradável para mim. E sabe qual é o problema? Está baseado mais nos nossos próprios desejos, centrado em nós, do que propriamente compreender o que Deus quer fazer na minha vida. Então, deixa eu contar um segredo. Quem escolhe aonde nós vamos ser inseridos é Deus, é como Ele quer, onde Ele quer. E isso é importante, porque quando você entende isso, você coopera de uma forma clara. Nós vemos assim, no texto que nós lemos, deixa eu achar aqui, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, Paulo está dizendo assim, tem gente que está no corpo e não compreendeu ainda o que Deus quer fazer através da vida dele. Sabe por quê? Eu queria ser mão, eu não sou mão, me pôs no pé, eu não quero ficar no pé. E Paulo fala assim, tem gente que vai ter essa mentalidade, faz parte do corpo? Faz, mas ela ainda não teve a maturidade de compreender que Deus colocou ela onde Ele quis. Então eu vou te contar um segredo, aonde Deus te colocou é o melhor lugar de Deus para você. E com quem Ele colocou também é o melhor lugar de Deus para você. Deus sabe, e aqui é um ponto importante, cada pessoa que Deus colocou ao nosso redor não tem a ver com você, tem a ver com como Deus quer trabalhar na sua vida. Tem como aquilo que Deus quer partilhar, daquilo que você precisa, para você crescer, para você avançar. Tem coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. E sabe quem Deus vai usar para nos transformar? Pessoas. Pessoas na nossa célula, pessoas no nosso convívio como igreja. E essas pessoas foram escolhidas por Deus para trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso coração. Para quê? Para a gente aprender a morrer para nós e a servir a Deus e ao corpo. Pessoas que vão transmitir para a nossa vida coisas que nós não carregamos, mas são fundamentais para que a gente possa receber e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes, queridos, aqui, eu penso sobre isso, quando a gente não tem mentalidade, aonde Deus nos colocou, do que Deus quer fazer na nossa vida, duas coisas revelam. Uma coisa que infelizmente é verdade, imaturidade. Nós precisamos amadurecer nesse sentido de entender que o corpo de Cristo é maior que nós. Porque ainda nós não tivemos a nossa mente transformada, nós ainda ficamos levados como criança, qualquer evento de doutrina, onde que está melhor, onde que está bem. Vou lembrar de algumas coisas importantes enquanto estou ministrando aqui. Às vezes, queridos, a gente não entende o que Deus quer fazer com a nossa vida, e a gente olha para o ambiente, a gente olha para o lugar e não compreendeu o que Deus quer fazer, e nós precisamos orar, Deus, o que o Senhor quer fazer na nossa vida? Eu lembro quando eu era pequeno, alguém já deve ter pensado a mesma coisa, a gente sempre pensa que o pai do meu amigo é melhor que o pai que tem na minha casa, não é verdade? Ou a gente acha que o jardim do meu amigo ou do meu vizinho é mais bonito que o meu jardim. Sabe o que aparenta isso?
É que eu estou mais olhando para fora do que entendendo a minha responsabilidade para dentro. E é óbvio, quando a gente não entende a nossa responsabilidade, nós ficamos passíveis de perder o propósito, de perder o tempo, estação de Deus em nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos focados naquilo que Deus nos chamou para fazer. E nesse momento, quero que você compreenda, Deus colocou cada membro, não fomos nós que escolhemos, Deus colocou cada membro aonde Ele quis, e todos nós somos os seus membros em particular, ou seja, Deus sabe aonde Ele te põe, como Ele vai trabalhar, quem são as pessoas do corpo que vão trabalhar na sua vida, para quê? Qual é a ênfase? Produzir Cristo em você, produzir Cristo na minha vida, e eu louvo a Deus por cada pessoa que Ele coloca em nossa vida. São pessoas que muitos são amigos, outros nem tanto, outros vão pisar no meu calo, outros vão trabalhar em coisas que eu preciso ser transformado. A ênfase não sou eu, a ênfase é até que Cristo apareça em mim, até que Cristo apareça em nós. Então, queridos, olha para aquilo que Deus está fazendo, entenda e compreenda, o Deus vai usar o corpo para te aperfeiçoar, e nós precisamos amar isso, amém, amados? Então, Deus faz da forma correta, Deus colocou cada membro como Ele quis. E quando a gente compreende isso, agora também nós vamos saber que Deus já preparou tudo através do corpo, pelo mesmo Espírito, produzindo Cristo em nós. Agora nós precisamos entender que também existe a nossa responsabilidade. Há uma responsabilidade que eu e você temos com o corpo. Como eu falei no início, o sentido da relação com o corpo de Cristo não é um sentido voltado para mim, é um sentido voltado para Cristo. Ele é o cabeça. Se Ele é o cabeça, e a cabeça, vamos entender, padrão de Cristo. O padrão de Cristo é, eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. Qual é a vontade para o corpo? Fazer a vontade que vem do cabeça, que é fazer a vontade do Pai. Qual é o desejo de Deus? Aquilo que já estudamos, já sabemos disso. É que seja feita a vontade dEle, na terra, através de nós. Como é feito no céu, na minha vida e através da igreja. Por isso que nós vamos entender a importância de nós, não é nós, mas é Cristo revelado em nossa vida. Então, somos responsáveis. Em que aspecto? Cada um na sua função. Efésios 4,16, do qual todo o corpo, e agora ele está falando da ação do corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, eu preciso entender que eu tenho responsabilidade para que todo o corpo cresça. Quando o corpo cresce, eu também cresço. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce de uma forma isolada. Ninguém experimenta a vida de Deus de uma forma isolada. Nós precisamos entender. Se nós não entendermos isso, nós não vamos dar uma mensagem para o mundo daquilo que é a unidade em Cristo, para viver, para que o mundo saiba que Cristo foi enviado. É nossa responsabilidade, foi a oração de Jesus, e Deus quer responder a oração de Jesus através da nossa vida, para que o mundo saiba que Ele foi enviado. Então, nesse sentido, queridos, eu tenho responsabilidade, eu preciso estar comprometido, faz parte da minha responsabilidade amar, servir, trabalhar, partilhar, cooperar, entender, que eu faço parte de um todo. Vamos entender isso. Se eu der um topão aqui, dar uma batida no meu dedão aqui e doer, sabe o que acontece? Não sei quem já bateu o dedão, quem já chutou algo, Parece que o coração desce. Outro dia, eu estava andando, não vi o degrau, bati naquele degrau, eu olhei para baixo assim, parece que o coração, parecia aquele surdo que tem nas baterias, o coração, tum, 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 dedão doendo. Só que tem uma questão, quando o dedão sofreu algo, todo o meu corpo se inclinou para aquele dedão. E a partir daquele momento, todo o meu corpo começou a trabalhar para restaurar o dedão, porque aquilo afeta todo o corpo. Então, há uma responsabilidade, um comprometimento. Nós não podemos achar que, tem um problema ali, eu não tenho nada a ver com isso. Não, toda a igreja, o corpo faz parte, somos responsáveis pelo corpo, também pelo Espírito que flui em nós. De orar, de interceder, de ser uma bênção, de ajudar a levantar. Se um cair, o outro ajuda a levantar. O Espírito produz dessa forma. Então, cada um de nós,
servindo, partilhando a graça que nos é dada. Se Deus nos deu uma revelação, nós devemos partilhar uns com os outros, compreendendo que isso vai trazer crescimento e avanço. Então eu e você somos responsáveis, uns pelos outros. Sou responsável pela vida de Cristo em você também, partilhando aquilo que Ele deu para mim, partilhando aquilo que Ele me entregou, partilhando aquilo que Ele tem nos dado como igreja, para cumprir a vontade de Deus. Somos responsáveis. Queridos, eu quero que você saiba nesse momento, eu e você somos responsáveis. Há uma responsabilidade, um comprometimento nosso para com o corpo. Assim como todo o corpo trabalha para aliviar uma dor, aliviar um problema que tem no corpo, quando existe uma célula, né, com problema, como que vem cura no corpo? Tem muita gente que pensa, apenas no sentido de tomar um remédio. Se tomar um remédio resolve. Não, todo o corpo trabalha. Tem células do nosso corpo que levam o que é necessário para curar, seja em febre, seja qualquer sintoma que possa acontecer em nosso corpo, o corpo trabalha para combater aquele problema, até que todo o corpo fique são. Sabe o que significa isso? Eu e você temos uma responsabilidade de orar, de trabalhar, de interceder, de fazer parte, de fazer o que for possível, para que o corpo seja restaurado, para que a gente possa cumprir o nosso propósito como corpo de Cristo. Tudo aquilo que o Espírito Santo faz, e faz em cada um, tem um propósito: não ter divisão no corpo. Divisão não é um trabalho que o Espírito produz, é a nossa ação de não compreender a nossa importância e a importância do corpo. Nós somos responsáveis também pela unidade, embora é o Espírito que produz essa unidade, eu preciso cooperar, corresponder. O Espírito Santo quer produzir unidade em nossa vida. E olha o que ele diz em 1 Coríntios 12, no 25 e o 27. Para que não haja divisão no corpo, antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, ou seja, todos são importantes para nós. Não é só nós temos uma relação, nós temos um grupo relacional muito mais chegado, mas eu preciso agir da mesma forma com eles, com todos. Talvez aquele irmão que talvez eu nem tenha conversado, eu tenho que entender, ele é tão importante quanto aquele que está perto. Nós somos corpo de Cristo, e o resultado, quando entendemos isso, tem liberdade, tem unção, tem graça, tem vida, e nós avançamos juntos em nossa jornada. De maneira que se um membro padece, no verso 26, todos os membros padecem com ele, e se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular, ou seja, todos nós somos membros de Cristo, mas nós devemos servir uns aos outros com igual cuidado, ou seja, com igual importância. Tem coisas no nosso corpo que a gente olha e a gente não entende. Por exemplo, apêndice, As pessoas perguntam, mas para que serve o apêndice? Então, tem muitos estudos, mas quando dá apendicite, quando inflama o apêndice, ele é arrancado, o corpo consegue viver muitos anos sem o apêndice. A pergunta é, por que ele está lá? A pergunta é, se a gente consegue viver sem, por que tem um apêndice no corpo? Porque Deus quis, e se Deus quis, é importante. E se é importante, tem que ser importante para mim e para você. Ou seja, nós devemos servir a todos de igual modo, honrando uns aos outros, considerando uns aos outros, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor, com a mesma vida, sem separação. Pelo contrário, trazendo a vida de Deus entre nós. E também eu sou responsável no corpo, amando. Nós precisamos amar o corpo, e não só amar, mas ter ações correspondentes. Quando a gente lê o texto de Romanos, Romanos 12, vou ler o 5, depois o 9 e o 10, diz assim, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós precisamos compreender essa verdade, servir o próximo, servir o outro, quem está do meu lado, quem está andando comigo, e eu andando com ele, porque a ênfase não sou eu, mas é Cristo em nós. Entendendo a importância, quando estamos reunidos cultuando a Deus,
né? Eu te peço, quando você for para o culto, no próximo domingo, vá com essa mentalidade: Senhor, como o Senhor quer me usar, o que o Senhor quer fazer. A boa notícia: Deus vai derramar graça sobre a sua vida para abençoar muitos, mas também vai usar muitos para abençoar a sua vida, e o resultado, você vai sair daqui mais edificado, mais fortalecido, mais pleno de Cristo, mais satisfeito no sentido de entender como Deus faz coisas grandes através do seu corpo. No verso 9 ele continua dizendo: o amor seja não fingido. Ou seja, a minha relação com o próximo vai ser experimentado e vai ser testificado através do amor. Deve ter um amor de entrega, um amor da mesma forma como Cristo me amou. Eu tenho que estar pronto para amar o meu irmão. E ele ainda diz assim: aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Ele diz no verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E aí ele dá um modelo: preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que significa? Eu tenho que olhar para o meu irmão e valorizar ele, e honrar ele, e reconhecer quanto ele é importante, e reconhecer a minha necessidade de entender que ele tem algo que Deus para a minha vida, e ele é valoroso, e não há competição, pelo contrário, nós nos completamos. Sabe o que é honrar? É ter autoestima, é valorizar. E sabe como eu amo? Honrando, valorizando. É uma das expressões do amor, e é esse amor que nós devemos ter quando nós estamos juntos. Não prefira você, prefira o outro, com honra, com amor, com graça, com vida. E o que acontece quando nós vivemos assim? Vem aperfeiçoamento, edificação e crescimento. Quando a gente olha em Efésios 4, no verso 12, ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e olha o que diz no verso 13, até que todos cheguemos, primeiro, à unidade da fé. Nós temos que ter a fé de Deus em nós, operando em todos nós. Ao conhecimento do Filho, ou seja, você quer conhecer Cristo, você precisa do seu irmão, porque Cristo também está na vida dele e se manifesta na vida dele de uma forma diferente da sua. Tem muita gente que está perguntando: eu quero conhecer Jesus. É só olhar para o lado. É só olhar para o seu irmão. Tem defeitos? Muito, mas também tem a parte de Cristo transformada na vida dele. Olhe para isso. Há uma tendência de crítica, né? Às vezes a crítica dá uma levantada. Alguns têm gatilho de crítica que não é um gatilho, é um canhão. Mas a Bíblia manda a gente olhar e reconhecer que tem Cristo na vida dele, e amar a vida de Cristo que ele carrega, e você é incompleto sem ele. E junto, nós vamos, o homem afiando o homem, né? Nas relações, vai produzindo Cristo em nós. E é isso que Deus quer fazer, quando não ser mais nós, né? Nós não aparecemos mais, mas quem olhar para mim e para você, vê Cristo estampado, amando, servindo, entregando, compartilhando, sem medir esforços, sem pedir nada, não precisa pedir, entrego. Esse é o padrão de Cristo. Eu mesmo dou, Jesus falando: eu mesmo a dou, eu dou a minha vida. Nós devemos ter entender que assim deve ser a vida de Cristo em nós. A homem perfeito, sabe como nós somos perfeitos? Quando nós permitimos que o corpo flua, os dons e os ministérios, vai nos produzindo perfeição. Qual é a perfeição? Modelo, a medida da estatura completa de Cristo. Para quê? No verso seguinte, verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Interessante que esse verbo não é no singular, está no plural. Nós, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, ou seja, o modelo é o cabeça, Cristo. De qual todo o corpo, já lemos, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Aqui Paulo agora está mostrando a comparação, o antagonismo do corpo. Quando eu não entendo o corpo, qual é a outra realidade? São as pessoas que andam segundo a vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, falta entendimento, separados da vida de Deus, ou seja, fora do corpo não tem vida. E ele diz assim: separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração.
os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, desperdício, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Paulo está ensinando a importância que eu e você precisamos dar para o corpo. E não só olhar para o corpo, mas entender que é uma responsabilidade minha e sua. Paulo está fazendo uma crescente em 1 Coríntios, combatendo as divisões, combatendo o pecado, combatendo os problemas de relação. Mas quando chega no 11, ele fala do ápice de compreender aonde vai a questão do corpo, que é a ceia. A ceia fala do ápice da unidade. E ele está combatendo, que ele está falando sobre a ceia, e algumas pessoas estavam olhando para a ceia de uma forma totalmente equivocada, de uma forma totalmente errada. Eles estavam tomando ceia, achando assim, não, eu estou tomando a ceia para mim, sem considerar o outro. Alguns chegavam depois porque eram escravos e tinham que primeiro servir os seus senhores, para depois tomar ceia, e o que acontece? A atitude não esperava, era a forma como eu lidava. Meu irmão não chegou, eu não preciso dele, vou tomar sem ele. E Paulo fala de uma mentalidade de não compreender a importância do irmão para nós. Ele fala sobre não discernir o corpo, a importância do corpo. E ele diz lá em 1 Coríntios 11, ele fala assim, no verso 27, portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. O que é tomar a ceia indignamente? Alguns pensam assim, não, tem alguma situação de pecado, eu estou em pecado, não vou tomar. Querido, se você estiver em pecado, não é para você deixar de tomar a ceia, é para você deixar de pecar e toma a ceia. Mas o que ele está trabalhando aqui é as relações, é como você lida com o corpo. Não discernir o corpo, ele está dizendo, eu não preciso do corpo, eu posso tomar sozinho, eu posso ter uma vida com Deus sozinho, eu posso ter comunhão com a vida de Deus sozinho. E olha o que ele diz no verso 30, porque nós não discernimos o corpo, tem pessoas fracas, doentes e até aqueles que dormem, e muitos que dormem. Quando a gente fica fraco, vamos entender o corpo, se a igreja está exemplificada no corpo, entra um vírus no nosso corpo. Espiritualmente pode ser um pensamento. E aquele vírus vai produzindo uma fraqueza. Se aquele vírus não for combatido, aquela fraqueza se torna uma doença. E se aquela doença inflamar, pode produzir morte. Assim é um corpo natural. Quando a gente não entende o corpo existe para nós recebermos cura através do corpo, através de Cristo. Nas relações, um orando pelos outros, um amando o outro, um servindo o outro, um manifestando o dom da graça, da vida, da cura sobre o outro. Quando eu entendo isso, são estágios de pessoas que estão dentro da igreja e não entenderam a importância do corpo. Alguns estão fracos, outros já estão doentes, e alguns até já morreram espiritualmente, porque esse dormir fala de um estado de morte espiritual, de perder a vida de Deus. Você acha que a igreja é importante? Ela é vital para mim e para você. E meu desejo nessa mensagem é que eu e você, nesse tempo, antes da volta de Jesus, há uma igreja gloriosa que o Espírito que está produzindo através da igreja. Há uma mentalidade de vida entre nós, aonde a importância de olharmos um para os outros para manifestar Cristo, vai ser uma mensagem para o mundo. E o mundo, enquanto o mundo vai piorar, presta atenção, a Bíblia diz, as coisas vão piorar em relação ao mundo. Vários textos que falam sobre isso. Mas a igreja vai ser o modelo de Cristo na terra. Para nós vivermos isso, nós precisamos entender a importância do meu irmão, de quem está do meu lado, do que Deus quer fazer através da minha vida, do que Deus quer fazer através dos irmãos na minha vida. E o alvo sempre é Cristo. E quando as coisas tiverem difíceis, o Cristo que está em você, pelo Espírito dele, vai ensinar a amar, servir, morrer para você mesmo. Então Deus está nos chamando para uma vida de comunidade, onde revela a comunhão de Cristo, do Espírito, através do Espírito Santo. Amém, amados? Que eu e você nesses dias possamos partilhar Cristo. Vai ser atrás. Nós estamos entrando num tempo onde Deus está liberando dons, Deus está liberando manifestações de poder,
mas isso precisa estar compartilhado de uma mentalidade de servir. Senhor, usa a minha vida, faz como o Senhor quer, eis-me aqui, faz a tua vontade. E tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós é para servir o corpo, servir pessoas, revelar Jesus, dar de Jesus para quem tem fome e sede, expressar Jesus através da nossa vida e como corpo crescermos até que apenas Cristo apareça em nós. Amém, amados? Vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor nos conduza nesse tempo. Quero declarar em nome de Jesus células que vão ter uma ação do Espírito sobrenatural, onde o ambiente da célula vai ser a manifestação da vida de Cristo, do amor de Cristo, da edificação, do crescimento, do avanço, do conquistar da vida, da realidade espiritual, que vai produzir multiplicação sadia, baseado no conhecimento e no amor de Cristo. Amém, amados? Também nós como igreja, quando estivermos juntos, que haja amor, liberalidade, que haja entrega, que haja desejo de servir, no sentido de Senhor, revela, glorifica o teu nome através da minha vida, através do teu corpo, através do meu irmão, não importa, o Senhor pode usar quem o Senhor quiser, nós simplesmente queremos participar da tua obra aqui na terra, glorifica o teu nome através de nós, como igreja, como filhos, nós queremos glorificar o teu nome, fomos feitos para isso, fomos feitos para expressar a glória de Deus, mas isso é feito de uma forma coletiva, como o corpo de Cristo. Pode ser que na sua vida individual, talvez no seu trabalho, haja uma ação específica de Deus, mas quando nós estamos juntos, a terra vai ver a vida de Deus através da igreja. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nesse momento nós estamos na tua presença, e eu oro sobre cada um que está ouvindo essa palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor opera tudo em nós, é o Senhor que opera os dons, é o Senhor que opera as manifestações, liberação de poder, tudo tem a ver com o Senhor em nossa vida. Por isso eu oro, Espírito Santo, toma a nossa vida nesses dias, produz em nós aquilo que está no coração do Pai. Senhor, traz edificação, traz, Senhor, avanço, crescimento. Nós queremos, Senhor, avançar na nossa vida, avançar no propósito, avançar como igreja, manifestar a tua vida aqui na terra, através dos teus feitos, através da tua obra, Espírito Santo. Por isso eu oro para cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, que haja um desejo: Senhor, use a minha vida, não apenas numa relação individual, mas principalmente como corpo de Cristo. Senhor, que haja cura em nosso meio, que haja amor em nosso meio, que haja a vida, libera o teu poder, libera os teus dons, libera a tua graça, manifesta a tua vida, Espírito Santo, em nós, para que Cristo seja formado em nós. Aquele que está fraco, eu declaro em nome de Jesus, seja fortalecido. Eu declaro uma unção de Deus que quebra o jugo, toda mentalidade que produz fraqueza, toda mentalidade que traz separação, divisão, competição, nós declaramos anulado em nome de Jesus Cristo, e declaramos cura, força, vida. Aquele que está quase já dormindo na fé, dormindo já na questão de vida espiritual, eu declaro: seja fortalecido pela unção de Deus na sua vida, que você entenda que a vida de Deus que flui através do corpo, e através dessa mensagem você seja plenamente curado em nome de Jesus. Nós abençoamos cada um de vocês e declaramos uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que glorifica o nome do Senhor, uma igreja que expressa o nome do Senhor, e que juntos como igreja nós possamos viver e manifestar a glória de Deus na nossa vida, na terra, como sal, como luz, como o corpo de Cristo que avança, e aqueles que olharem para nós possam ver Cristo em nós, e a unção de Deus que vem do teu Espírito atraia muitos, e para, Senhor, crescer conosco no corpo. É a minha oração, e eu abençoo cada um, cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você tenha uma semana abençoada, mas principalmente uma semana de partilhar no corpo a vida de Cristo. Deus abençoe você. Até a próxima.